Opa, vamos aí para mais um vídeo, né? Muitas pessoas às vezes se complicam na hora de tentar entender um curto em uma das malhas principais, porque não coloca dentro da cabeça como que seria essa interligação, né? Exemplo, se a gente tem uma placa quadrada, que não tem, né? Tem Moto G1, né? Vamos lá. Aqui os pinos da bateria. Se já encontramos um curto nesse meu pino positivo para o meu pino GND, se a gente já tem um curto aqui, significa que a gente tem um curto nessa malha principal. Geralmente a gente tem, vamos colocar aqui um CI, que é um PMIC, processador, uma memória, entre outros integrados aí. Se você chegar onde você encaixa aqui a sua bateria, vamos simular aqui a bateria aqui, ó. E você já tem nesse ponto aqui o curto. Significa, senhores, que nada mais, nada menos, a maior probabilidade do curto está nessa malha direcionada aqui ao seu PMIC, né? PMIC. Olha daí. Todos os integrados têm o seu GND, tá? Se você vai conferir a malha principal, nessa malha principal aqui, saindo da bateria do seu pino positivo, geralmente você possa ter, vamos dizer aí, um diodo, você pode ter um resistor, você pode ter capacitores em paralelo, você pode ter varistores, você pode ter diodo Zener, entre outros componentes. Então daí, o que eu devo fazer? A princípio, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar essa sua malha principal, a sua VPH, a sua VBAT, aliás, desculpa, tá? Falei VPH, mas às vezes a tensão principal é essa aqui, indo da bateria para o PMIC. Isso quando a gente tem um PMIC, tá, gente? Quando às vezes ele tem o seu setor de carga atrelado ao PMIC, porque outras vezes podemos ter também CI de carga. Se a gente tiver um CI de carga, às vezes ele está atrelado uma malha positiva ao CI. Por quê? Porque às vezes ele faz o atrelamento da carga e faz o corte dessa informação lá no PMIC. Faz o corte da informação de que o aparelho está recebendo essa tensão da bateria, que no caso ela vai alimentar a bateria e também vai manter o circuito alimentado pelo Power Manager. Existem alguns cortes. Em aulas práticas a gente vai ver isso aqui melhor, tá? Agora daí, eu tô com um aparelho aqui que ele não apresenta um curto. Vou mudar aqui a placa. Eu tô com um aparelho aqui que ele não apresenta o curto no pino da bateria. Não apresenta. Está normal aqui no pino da bateria, não tem continuidade. Mas quando eu boto a minha fonte de alimentação, né, bota a minha fonte de alimentação, eu boto um jacarezinho aqui. Quando eu gero o meu power no botão aqui, ó, ele apresenta um valor e apaga.
Aí a gente já tem que começar a pensar diferente. Se ele apresenta um valor e apaga, significa de que o botão Power ele está dando um nível lógico baixo ou nível lógico alto no PMIC. Ele cria o consumo da carga, mas ele não aciona. Olha daí, o que pode estar acontecendo? A gente pode ter defeitos em cristal oscilador, né? O cristal seria uma das opções. Muito difícil de acontecer, mas seria uma das opções. Uma falta de componentes nessas malhas, que pode acontecer de não ter uma boa... um exemplo, tiver faltando um capacitor em uma dessa malha do cristal oscilador, você não vai ter uma frequência perfeita. Então o aparelho ele não vai ter aquele trabalho, aquele mecanismo, aquela sincronização para poder trabalhar. Ele vai gerar o consumo e automaticamente ele vai se desligar. A gente pode ter um defeito nesse PMIC principal, né? Diretamente no PMIC principal. Ele pode ter um curto em uma das suas saídas, tá? Geralmente, quando se tem um curto em uma das saídas, a gente pode ter curtos em OVP, porque é uma proteção que já está ativa a OVP. Você não está com o aparelho carregando, a OVP não está trabalhando, não está protegendo. Aliás, deixa eu repetir. Se você está com o aparelho não está carregando, a sua OVP está trabalhando, né? Ela está mantendo-se ativa em on. Se o aparelho está carregando, ela desliga a proteção OVP. Então a gente tem que começar a pensar o seguinte: se a gente tem CI de carga, né? E nesse CI atrelado ao PMIC, esse CI tiver em curto, ele vai acusar esse curto lá no PMIC, a OVP ativa e não permite nem entrar carga, nem o aparelho ligar. Ele vai estar se protegendo, né? Porque às vezes essa OVP ela pode danificar circuito integrado, o PMIC, internamente. E muitas das vezes você retira o PMIC do aparelho, troca, ele liga aquela primeira vez e já desliga automaticamente. Por quê? Se temos um curto na malha de OVP, ele vai estar sempre cortando, sempre está ativando a minha OVP, né? Sempre estará ativando. Ou internamente dentro do integrado estará cortando essa tensão, tá? Então, olha daí. Quais os testes melhores que eu posso estar fazendo aqui? Se você conseguir confirmar que tem tensão no power, né, que pode ter tensão de 1.8, 4.2, 3.8, você já considera de que parcialmente o seu PMIC está ok. Se você encontrar em escala de semicondutor malhas próximas a 100, chegando em média a 200, que geralmente está em torno de 100, temos possíveis fugas nessas malhas. E o circuito também estará protegendo o circuito. Se em semicondutor a gente tiver somente o zero, temos curtos nessa malha. E vamos estar com o circuito protegendo ali a alimentação. Se você já tiver a manha de retirar o PMIC, naquela malha que ele estava com valores de 100, você confere de novo, retirou o PMIC, confere de novo. Se a malha voltou ao padrão de valores, significa de que o defeito era realmente o seu PMIC. Agora, se a malha se manteve em valores de 100, significa que você tem um defeito
aqui nessa malha. Então daí, antes de tirar, eu poderia testar? Poderia testar. Mas se você já tiver a manha de tirar o PMIC e colocar um outro novinho, ou saber fazer o rebale e repor ele de volta, quando você retirar, que você ejetar uma tensão em uma dessas malhas que estava com valor menor e se manteve valor menor, você vai ter o aquecimento. Às vezes até antes de tirar o PMIC também, você ejetando uma tensão, já temos vídeos aí assim, tá? Você também vai ver o aquecimento no componente onde está tendo essa fuga. Rapaziada, espero que vocês estejam gostando desses vídeos, né? Tá servindo somente como orientação, tá? É um módulo que vai ser favorável somente para entendimento, mas vamos ter sim aulas práticas e já temos aulas práticas referente a esses sentido. Mas como o nome do módulo é o aparelho chegando na sua loja, é onde a gente vai conseguir saber verificar os primeiros passos ali do que fazer, tá bom? Então, muito obrigado, fica com Deus, até a próxima aula. Valeu. Outro detalhe, gente, a apostila está no primeiro vídeo. O link também do grupo no Telegram também está no primeiro vídeo, tá? Então, gente, participe. Não é um grupo de suporte em si, é um grupo para interagir, um grupo para se ajudarem, tá bom? E eu mando muito áudio por lá, dando orientações, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Valeu.